Oi, pessoal! Vamos então hoje para a nossa aula sobre as etapas do desenvolvimento do embrião, sendo que essa aula eu trago as informações mais básicas, ok? No próximo vídeo eu trago então as informações de um modo mais detalhado. Bem, toda essa imagem que eu trago aqui, ela representa para a gente apenas a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, que é correspondente à clivagem ou segmentação. Bem, nós temos aqui o próprio gameta feminino, o ovócito secundário. Observem bem que o ovócito ele é protegido por uma membrana chamada membrana pelúcida. Essas células elas possuem a função meio que de proteger a célula gamética e também exerce um papel importante durante a selagem desse gameta após a fecundação, tá? Então, estão vendo aqui esse pequeno pontinho? Isso aqui é o glóbulo polar que não sofreu a divisão. Por isso que a célula gamética ela é chamada de ovócito secundário e não óvulo. Bem, uma vez que na presença do gameta ocorreu a fecundação, estão vendo aqui, olha, já tem o material genético masculino no interior da célula feminina. Esse material genético agora passa a ser chamado de pronúcleo masculino e o feminino, pronúcleo feminino. E é nesse momento, então, nesse curto espaço de tempo, que ocorre a divisão, a segunda divisão do glóbulo polar, e é assim que nós temos, então, um óvulo. O estágio como óvulo é um estágio muito curto, e logo, com a fusão dos dois pronúcleos, nós já teremos a célula ovo ou zigoto, ok? Então, não temos aqui a representação deles, mas uma vez ocorreu a fecundação, célula ovo ou zigoto. Bem, após a formação desse zigoto e passada 24 horas, começam então as divisões, que nós chamamos de clivagens ou segmentação. A clivagem na nossa espécie é do tipo holoblástica, ou seja, o ovo vai se dividir totalmente e é também classificado como rotacional, pois as divisões demonstram uma movimentação de células como se estivesse em giro, em rotação. Por isso, a classificação como holoblástica rotacional. Bem, observem que nessa fase ainda de clivagem, a célula ovo, zigoto, ele passa por as divisões, só que mantém a membrana pelúcida. A ruptura dessa membrana pelúcida só ocorre quando o blastocisto irá anidar, ou seja, quando ele penetra na parede do endométrio do útero, tá? Por isso que vocês estão vendo essa marcação azulada aqui ao redor dos blastômeros. Então, vamos lá. Bem, após uma clivagem, nós não vamos chamar mais de célula ovo zigoto. Nós temos agora um embrião com seus blastômeros, tá? Todas essas célulazinhas aqui são chamadas de blastômeros. Observe também que não há um aumento no volume celular, tá? Esse aumento de volume só vai ocorrer durante a formação do blastocisto. Tá vendo a diferença aqui, ó, de tamanho? Tá? O que ocorre é uma redução até do tamanho das células, tá vendo? Olha, o blastômero está agora de um tamanho e conforme ele passa pelas sucessivas clivagens, ele reduz o seu tamanho, se transformando em células bem menorzinhas. Bem, ocorrida várias clivagens, nós chegamos então ao estágio de formação de um maciço de blastômeros, que é a mórula. Mas logo esses blastômeros começam então a se organizar na periferia do embriãozinho, o que caracteriza agora a formação de uma blástula ou blastocisto, tá? Essas células, como elas vão migrando para a periferia, a parte interna delas começa a ser preenchido por um líquido oriundo desses próprios blastômeros que estão se organizando na periferia. E aqui podemos então identificar o que vão formar esses blastômeros. Os blastômeros que ficarem em toda a extensão externa do embrião recebem o nome de trofoblasto. E o trofoblasto tem a função de preparar esse embrião com a diferenciação em tecidos para a nutrição do embrião. E a massa de células que permanece na região em um dos pontos, no botãozinho aqui dentro do blastocisto, é o próprio embrioblasto. O embrioblasto dará origem, então, ao embrião. E partes também de tecidos que vão participar da nutrição, da sua própria nutrição, ok? Então, vamos ver agora o que ocorre após a formação do blastocisto. Bem, lembram lá do blastocisto? Olha só, o blastocisto, ele chega no útero e inicia o seu implantar
mais ou menos em torno do 7º ao 8º dia gestacional. E ao final do 9º, né, ele já está quase que totalmente dentro do próprio endométrio. Lembra que eu falei para vocês que as células do trofoblasto vão dar origem a um tecido para a nutrição desse embrião? Então, olhem aqui a formação desse tecido, tá? O trofoblasto, logo, ele vai se diferenciar em 2 camadas diferenciadas. Uma camada de células individualizadas, que são chamadas de citotrofoblasto, ok? Ela vai ficar por toda a extensão, envolvendo todo o embrião. E uma outra camada que forma esse sincício, que é chamado de sincício trofoblasto. O sincício recebe esse nome uma vez que nós vamos encontrar uma massa citoplasmática não individualizada com células. E, na verdade, o que você tem? Ele seria oriundo de uma junção de todas as células em um citoplasma único, e esses pontinhos amarelados que vocês veem são os núcleos dessas células, tá? Então, o sincício trofoblasto, ele é o primeiro ponto, então, de contato que tem para esse embrião começar a se nutrir dos materiais provenientes do sangue da mãe. Importante lembrar o seguinte: o sincício, a presença do sincício no endométrio garante agora uma redução da resposta imunitária por parte da mãe para que ela não reconheça o embrião como sendo um corpo estranho. E o sincício é quem irá produzir um hormônio chamado beta-HCG e que identifica, então, a sua presença. E ele terá atuação sobre o desenvolvimento das glândulas, no caso do próprio ovário, lá no folículo, onde ocorreu a expulsão do gameta com a formação de uma ferida, que é o corpo lúteo. Então, a presença do beta-HCG, produzida pelo sincício, vai reduzir o processo de cicatrização daquela ferida, do corpo lúteo, que mantém, então, a sua produção da progesterona, o que faz com que esse embriãozinho fique quietinho, preso à parede do endométrio que está ali bem desenvolvida, ok? Vamos ver agora o que acontece com a formação após o blastômero, né? Após a formação do blastocisto. Bem, após a formação do blastocisto, chegamos então na segunda etapa do desenvolvimento do embrião, que é a gastrulação. A gastrulação é caracterizada pela invaginação de células, tá? Essas células, elas começam a reduzir aquela cavidade que é a blastocele, e nós temos então a diferenciação de 2 tecidos. O tecido externo, que é a ectoderme, e o tecido interno, que é a endoderme, tá? Observem aqui que forma então uma dobra de tecido, mas permanece agora um orifício de comunicação com o meio externo. E esse orifício, ele é chamado de blastóporo. Como agora eu tenho um orifício, tenho também uma cavidade, que é a blastocela ou blastocele. Na verdade, né, nós tínhamos aqui, olha, a redução desta blastocele. E essa cavidade que tem aqui é a chamada agora de arquêntero ou intestino primitivo, ok? Bem, esse orifício aqui, como ele é o primeiro ponto de comunicação do embrião com o meio externo, ele recebe o nome de blastóporo e poderá se diferenciar ou em uma boca ou então em um ânus. Os animais em que o blastóporo forma a boca como primeira estrutura de comunicação, eles são chamados de protostomados. Todos os grupos, com exceção de equinodermos e cordados, são protostomados, tá? Ah, mas então quais são... Então, o que significa, né? O que seriam os equinodermos e os próprios cordados? Bem, o blastóporo nesses grupos, ao invés de formar a boca, abre-se como um ânus e posteriormente que vai abrir a boca, ok? Então, todos os cordados, ou seja, nós somos cordados, né? Os mamíferos, e apenas os equinodermos, somente esses 2 grupos, em que o blastóporo dará origem ao ânus, ok? Bem, vamos agora identificar o que vai acontecer com esses 2 folhetos embrionários, a endoderme e a ectoderme, durante a terceira e última etapa do desenvolvimento, que é a neurulação, ou também conhecida, né, como organogênese. Bem, passamos então agora à terceira etapa do desenvolvimento, que é a neurulação, organogênese, ou seja, é o período de formação então e diferenciação dos folhetos embrionários. Bem, então agora a representação não está mais de lado, né, como nós tínhamos em corte.
aqui mantém aquela cavidade interna, o intestino primitivo ou arquêntero, e em uma das extremidades nós teríamos então o blastóporo, ok? Bem, é nessa fase que ocorre uma dobra para os dois tecidos, sejam ele a ectoderme quanto a endoderme. A ectoderme forma agora, por um achatamento, a região chamada de placa neural. E essa placa, conforme ela invagina, ela começa a entrar formando um pequeno sulco, ao mesmo tempo em que as células da endoderme também começam a sofrer dobras. Estão vendo aqui, olha? Tá? Essa região marcada em amarelo, ela mostra a diferenciação ainda aqui, ó, do tecido de endoderme, tá bom? Então, é importante você saber, porque ela agora estará se diferenciando para o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Bem, passada então essa formação desse sulco neural, logo as células vão se juntando e vai formar um pequeno tubo. Estão vendo aqui, olha? Ao mesmo tempo em que as células da região superior da endoderma começam também agora a dobrar. Só que elas dobram por um processo de evaginação, tá vendo, ó? Aqui, ó, as células estão saindo, ó, indo para fora. Aqui não. Essas células, elas foram entrando, formando um pequeno sulco, ok? Numa etapa seguinte, esse sulco ele se fecha formando um tubo, que é o próprio tubo nervoso dorsal, e aquelas células que sofreram evaginação, elas formam duas regiõezinhas aqui que são chamados de somitos. Na verdade, eles correspondem ao primeiro folheto de mesoderme, ok? E já aquelas células que ficaram nesse ponto aqui, olha, agora nós pintamos de azul e ela começa a sofrer também uma evaginação, tá vendo? Ela começa a sair e logo ela se solta, formando então o que nós chamamos de notocorda. Então agora você tem a diferenciação dos tecidos. Aqui a própria endoderme, aqui a ectoderme em rosa, aqui a região de tubo nervoso dorsal, com origem, né, da ectoderme, temos que lembrar sempre disso, e aqui a região da própria notocorda. Notocorda de origem de endoderme. Estão vendo aqui, olha? Tanto a notocorda quanto a própria mesoderme, elas surgiram da endoderme. E aqui você vê ainda, né, a cavidade do intestino primitivo, tá? Lembra lá do arquêntero? Está ele aqui, ok? Bem, e qual seria a diferenciação? O que cada um desses folhetos na organogênese dará origem no embriãozinho? Vamos agora apresentar para vocês um esquema bem legal, acho que vai ficar até fácil para vocês depois estudarem e memorizarem os tecidos originados a partir desses 3 folhetos embrionários. Bem, aqui nós temos então uma tabela que representa, né, na verdade, um esquema que representa quais são as estruturas que serão formadas dos folhetos de ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? Então, só para a gente ter de uma forma mais clara, olha só como será fácil identificar. Tudo que tiver estrutura externa, tá vendo? Olha, a própria epiderme, as estruturas associadas a ela, como os pelos, unhas, os epitélios de glândulas sebáceas, epitélio olfatório da boca, as glândulas endócrinas também são glândulas de origem de ectoderme, tá? O cristalino do nosso olho, córnea, epitélio de revestimento também da região anal, o nosso próprio sistema nervoso, né? Nós vimos a formação dele, a medula da adrenal, que também é uma glândula endócrina, os melanócitos, que são os pigmentos, as células pigmentares que dão cor à nossa pele, relacionado, né, à região de epiderme, a derme, os tecidos conjuntivos, como os glandulares, salivares, lacrimais, o timo, tireoide, a hipófise, os tecidos também aqui, ó, conjuntivos e de musculatura lisa, também são de origem de ectoderme. Os nossos dentes, as células do tecido nervoso, né, como as células de Schwann, as células da glia, que são os astrócitos, né, um exemplo dessas células da glia, o próprio sistema nervoso periférico, né, simpático, parasimpático, a retina, o nosso encéfalo, né, a região cerebral, a neurohipófise, medula espinal e também os neurônios motores. Ok? Então, todos eles são de origem de ectoderme. Então, se vocês observarem, tudo que estiver relacionado à pele ou extremidades, ou mesmo de revestimento de pequenos orifícios, são de origens de ectoderme. A mesoderme. A derme é a região interna da pele, a derme, ok?
ok? A região ali, ó, derme da pele, exceto a cabeça e do pescoço. A nossa musculatura, toda a musculatura cardíaca e musculatura esquelética, a cartilagem dos ossos, exceto os ossos da nossa região facial, a própria medula óssea, tá? A pleura, o que significa essa pleura? A pleura é um tecido, né? Que é o próprio peritônio de proteção dos órgãos internos, tá vendo aqui? É peritônio e pericárdio, tá? O córtex da adrenal, que é a parte externa da adrenal, da glândula endócrina, né? A região do baço, as nossas gônadas, rim, útero, os vasos sanguíneos e linfáticos, o próprio coração, como eu falei, né? Musculatura cardíaca e o nosso sangue, um tecido conjuntivo sanguíneo. E restou, então, as estruturas de origem de endoderme. O pâncreas, que é uma glândula mista, né? Ele tem tanto uma porção exócrina quanto uma porção endócrina, associada ao sistema digestório, né? O sistema respiratório, o epitélio da glândula tireoide e paratireoide, tá? Os epitélios de revestimento também na região da uretra, do tubo digestório, os nossos pulmões, o fígado e também o epitélio da bexiga urinária, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e reforcem bastante o estudo, principalmente para identificar todas essas estruturas quanto à origem de folhetos embrionários, tá ok? E caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixa a perguntinha lá no canal. Então, logo eu passo lá para poder responder e sanar as dúvidas de vocês, ok? Bem, pessoal, dedicação é tudo, ok? Estudem bastante, que dificilmente vocês irão mal no vestibular e mesmo nas avaliações que estiverem aí por ocorrerem, ok? Até mais, gente. Tchau, tchau.